Iniciamos a história com uma entrevista com jogadores de futebol profissionais. A pergunta feita foi qual jogador eles mais gostariam de ter em seu time. Para a surpresa de todos, cada jogador entrevistado deu exatamente a mesma resposta. Até mesmo esse jogador sorridente aqui confirma o nome com confiança para a câmera. Com um sorriso muito confiante, outro jogador também menciona o nome misterioso. Olhando para cima, este atleta também concorda com os outros jogadores. O nome que todos disseram foi SY Jun, um jogador enigmático. Com um olho brilhando em dourado, ele então dá um sorriso muito confiante. Sua vida sempre esteve ligada ao futebol, desde que era apenas um bebê. Na sua primeira festa de aniversário, ele escolheu a bola de futebol entre vários outros itens. Um pouco mais velho, o menino já jogava bola com seus amigos no bairro. Demonstrando seu talento, ele consegue marcar um gol sem dificuldade alguma na escola primária. Por causa disso, foi chamado de prodígio do futebol. Seus chutes eram sempre muito poderosos e praticamente impossíveis de bloquear. Novamente a bola entra no gol e o goleiro nem consegue reagir a tempo. No ensino fundamental, seu talento era tão grande que ele ficou conhecido como o Deus do esporte. Ele achava que era um jogador incrível, mas tudo mudou quando conheceu alguém. Em um teste, outro menino pensou que mostraria suas habilidades para todos. Ele queria se tornar a estrela do time, então chutou com toda a força. No entanto, ao ver o que aconteceu, ele fica completamente sem palavras e chocado. O jogador que marcou o gol se pergunta com um sorriso se a bola realmente entrou. Celebrando, o cara diz que o chute estava um pouco torto, mas foi bom mesmo assim. O assistente então diz ao treinador no número 16, "Filho, Hyeong-min é o verdadeiro." Para nosso protagonista, essa foi sua primeira experiência amarga de derrota. Chocado, ele não conseguia acreditar que o outro jogador tinha a mesma idade que ele. Seu rosto mostrava toda a frustração que sentia naquele momento, imaginando se era apenas um figurante. Ele decide que aquele dia seria o início de sua evolução. A partir daquele momento, o jovem começou a treinar todos os dias sem parar. Todas as manhãs, mesmo após o treino, ele continuava a se esforçar ao limite. Faça chuva ou faça sol, ele praticava só para melhorar no futebol. 6 meses depois, o vemos em um jogo correndo com a bola pelo campo. Descobrimos que seu nome é Son Yu-jun e ele joga como meio-campista. Após um passe ruim, um adversário toma a bola e agradece pelo presente. Seu companheiro de equipe fica furioso e grita que o passe foi horrível. Eudin pede desculpas pelo erro e assume a culpa pelo que aconteceu. Mas em vez de se abater, ele se prepara para corrigir o que fez, dizendo que assumirá a responsabilidade e ele corre para impedir o ataque. O adversário fica cansado e se surpreende com a resistência do nosso protagonista. Vendo sua velocidade, o adversário o chama de um monstro completamente imparável. Finalmente, o árbitro apita para encerrar o primeiro tempo por uma pausa de 15 minutos. No campo de terra, os jogadores aproveitam a pausa para descansar um pouco. Nosso protagonista usa a pausa para tomar uma garrafa inteira de água. Com um sorriso, ele diz que a água tem um gosto incrível depois de correr tanto. De repente, ele ouve seu companheiro de equipe chamando seu nome com seriedade. Furioso, Hyeong-min exige uma explicação para o passe, mas Eudin diz para ele se acalmar. O atacante o repreende e diz ao garoto para praticar passes em vez de ficar parado. Irritado, nosso herói pensa que o outro cara não tem ideia do quanto ele trabalhou por causa dele. Hyeong-min então pergunta se ele sabe que faltam apenas 2 meses para algo importante. Ele fala sobre a seleção para a equipe nacional para a Copa do Mundo Sub-17. E o Jun pensa no torneio mundial para jogadores menores de 17 anos. Seu amigo explica que um bom desempenho lá poderia atrair a atenção do mundo. Mesmo assim, o cara suspira porque só de pensar em praticar passes já lhe dá dor de cabeça. O árbitro então apita para iniciar o segundo tempo e chama os 2 times para o campo. Hyeong-min pede que dessa vez joguem sem cometer erros e o outro concorda. Ele o instrui a não fazer passes longos e nosso herói diz para ele parar de reclamar. De repente, o garoto sente uma forte dor de cabeça e fica completamente desorientado. Seus olhos começam a doer e ficam vermelhos, como se algo estivesse muito errado. Então, sua visão começa a ficar completamente embaçada e ele não consegue enxergar direito. Seu companheiro de equipe percebe que ele não está respondendo e o chama, preocupado. Ao olhar para trás, Hyeong-min fica chocado ao ver a condição de seu companheiro de equipe, gritando seu nome. O amigo corre até ele, enquanto o protagonista desmaia, com os olhos revirados. Enquanto o garoto luta para respirar, seu amigo grita para o treinador chamar uma ambulância. Com o sol se pondo, vemos que o jovem foi levado às pressas para o hospital. No consultório, o médico revela à família que o problema é daltonismo.
O pai do garoto fica surpreso e pergunta se o diagnóstico está realmente correto. O médico então diz que, no momento, o garoto está sentindo todos os efeitos. Ele revela que o mundo do jovem agora está completamente em preto e branco. O médico explica que ele evitou a cegueira, mas sua visão vai piorar muito. Com um olhar triste, o pai ouve que seu filho precisa descansar e evitar forçar os olhos. Ao lado deles, a mãe do garoto não consegue segurar as lágrimas e começa a chorar. Mesmo com o diagnóstico ruim, o protagonista ainda tem uma pergunta a fazer. Confuso, o médico se vira para o jovem e pergunta o que ele quer saber. Com um sorriso forçado, ele então pergunta se ainda pode continuar jogando futebol. O profissional de saúde desvia o olhar e sua expressão diz tudo ao garoto. Sem saber o que dizer, o médico permanece em silêncio e não consegue responder a pergunta. Recebendo o abraço de sua mãe, o sonho do garoto parece ter chegado ao fim. Cerrando os dentes, ele tenta segurar toda a dor que está sentindo por dentro, mas não consegue se conter e começa a chorar desesperadamente com a notícia. 15 anos se passam e somos levados a uma grande cidade à noite. Dentro de um prédio, alguém comenta que um novo médico está se juntando à equipe. Em um restaurante, um homem de agasalho reclama que os fãs de futebol querem saber de tudo. Tomando um gole de sua cerveja, nosso protagonista não parece se importar muito. Ele então diz que entende, mas não sabe o que isso tem a ver com ele, um simples trabalhador. Hae-Yong-min suspira e diz que costumava jogar com o cara, que apenas lhe diz para aguentar firme. Na televisão vemos uma reprise de um jogo antigo onde o jogador marca um gol incrível. A legenda elogia Son Hae-Yong-min, o capitão do Tottenham e o orgulho da Coreia. Brincando, Eugene diz que se fosse ele teria marcado 5 gols, e seu amigo o repreende. Com um sorriso no rosto, o protagonista lembra de seu velho amigo e rival. O atleta diz que após a Copa do Mundo Sub-17, ele começou a receber atenção. Enquanto isso, nosso herói apenas ouve a história em silêncio, sem reação. Em seus pensamentos, ele lamenta e se pergunta o que poderia ter sido se não tivesse sua condição. Chamando seu amigo pelo nome, o cara decide quebrar o silêncio com uma pergunta. Ele então pergunta até onde seu amigo acha que ele teria chegado no futebol. Surpreso com a pergunta, Hae-Yong-min quer saber se isso é algum tipo de arrependimento. Com um sorriso, o ex-jogador diz que ouvir a resposta pode ajudá-lo a seguir em frente. Seu amigo então apenas solta um longo suspiro antes de responder. O atleta profissional então prepara uma bebida especial para seu companheiro. Ele então vira um copo de uma vez para reunir coragem para dizer a verdade. Irritado, o protagonista reclama que o outro não consegue nem aguentar a bebida e a estragou. Hae-Yong-min afirma que ele era um meio-campista excelente, com um talento incrível. O cara acha que seu amigo está exagerando, mas o atleta diz que está sendo honesto. Ele continua dizendo que se o cara fosse bom em passes ou dribles, ele seria de classe mundial. Confuso, o protagonista questiona se ele era um meio-campista que não sabia passar ou driblar. O jogador profissional brinca que ele tem bons instintos e seu amigo fica irritado com a piada. Ramin então lamenta, dizendo que foi uma pena porque jogar juntos era muito divertido. Com um sorriso, o ex-jogador concorda e diz que sente falta daqueles dias de jogo. Antes que ele possa terminar a pergunta, seu parceiro já parece confuso e perdido. De repente, o atleta desmaia bêbado e começa a murmurar coisas sem sentido. Com seu amigo completamente intoxicado, o cara o ajuda a entrar em um carro que apareceu. Ele pede ao gerente para cuidar de seu amigo, e o homem agradece pela ajuda com um atleta. Observando o carro partir, ele reclama que seu parceiro deveria ficar com um refrigerante. Sozinho na rua, o protagonista fica em silêncio com um olhar sério e pensativo. Caminhando para casa, ele pensa que as palavras de seu amigo só o deixaram com mais arrependimento. De repente, uma forte chuva começa a cair, pegando-o completamente desprevenido no caminho. Protegendo-se da chuva, ele pensa sobre como seria sua vida se não tivesse ficado doente. Olhando para o semáforo, ele se pergunta como seria se pudesse distinguir os uniformes. Correndo na chuva, ele imagina como seria se seu mundo fosse nítido e não embaçado. Ele continua se perguntando se teria conseguido ir mais longe em sua carreira. Pensando em tudo que poderia ter sido, ele corre sem notar um caminhão vindo em sua direção. Parado no meio da rua, o protagonista fica chocado e paralisado com o que vê. Após o impacto, seu sapato voa. E ele se pergunta se sua vida poderia ter sido diferente. Deitado no chão, gravemente ferido, ele parece estar em seus últimos momentos.
Quase sem forças, ele se pergunta se realmente vai partir de uma maneira tão triste. Mesmo próximo do fim, seu único pensamento é como ele gostaria de jogar futebol apenas mais uma vez. De repente, ele se encontra de volta ao campo com seus amigos chamando-o. E ele não entende nada. Olhando para o céu, ele percebe que pode ver cores novamente e fica em choque. Seu amigo Ayong Min, preocupado, pergunta se ele está bem, e ele reconhece o rosto do cara. Ele comenta que seu amigo parece um estudante, e Haemin diz que ele desmaiou, e está falando bobagens. Confuso, ele diz que não desmaiou, mas que na verdade foi atingido por um caminhão. Notando algo estranho, ele começa a se olhar, tentando entender a situação. Olhando para suas roupas, ele vê o uniforme do time de futebol da Donggal High School. Olhando ao redor, ele finalmente percebe que está no campo de sua antiga escola. Beliscando sua bochecha, ele se pergunta se tudo isso é apenas um sonho. O árbitro então chama os jogadores para o campo, porque o segundo tempo está prestes a começar. Seu amigo diz que vai avisar ao treinador que ele não pode jogar por enquanto. Quando seu amigo se vira para sair, ele rapidamente agarra sua perna para detê-lo. E seu amigo, um olhar cheio de determinação, ele diz que há algo que ele realmente quer fazer. Ele termina a frase dizendo que quer jogar futebol e que não importa se é um sonho. Levantando-se, ele se prepara para chutar, porque tudo o que importa é poder jogar futebol. Com um sorriso no rosto, ele fica emocionado ao sentir o toque da bola depois de tanto tempo. Acima de tudo, ele celebra o fato de poder ver cores normalmente, novamente. No meio da partida, um adversário se aproxima e pergunta o que ele está fazendo apenas parado ali. Com um sorriso, ele percebe que ficou muito sentimental e se prepara para a ação. Com um toque na bola, ele começa a se mover pelo campo com uma nova determinação. Animado, ele pensa em como seu corpo está cheio de força e avança com a bola. Aos 30 anos, ele não tinha metade da energia que tem agora como jovem. Um adversário tenta detê-lo, mas ele está determinado a não deixar ninguém passar. Seu caminho é bloqueado e ele percebe que precisará de outra tática para avançar. De longe, seu amigo Haeyoung Min grita pela bola e ele vê uma oportunidade. Ele pensa que faz tempo que não vê Yang Jushan e que se passar agora é uma chance. Tentando passar a bola para seu amigo, ele se prepara para o lançamento perfeito. De repente, seu olho brilha em dourado e ele vê algo muito estranho no campo. No meio do campo, ele vê um ponto brilhando com uma forte luz dourada. Ele se pergunta se isso é um efeito colateral de seus olhos ou uma nova condição. Sem saber o que é a luz, ele decide chutar a bola naquela direção mesmo assim. Ele sente que deve enviar a bola para aquele ponto e a chuta com toda a força. Seu amigo grita que ele chutou para o lugar errado e que não havia ninguém lá. Confuso, o protagonista percebe que realmente não havia ninguém onde a luz estava. O jogo termina com a equipe de Donghai vencendo por 2-0 e os jogadores se alinham. Após o jogo, os jogadores sentam-se cansados e um deles convida os outros para um café. Os jogadores se despedem e saem, mas nosso herói permanece sentado sozinho nas arquibancadas. Com a cabeça baixa, ele parece estar cansado ou apenas processando tudo o que aconteceu. De repente, ele começa a rir baixinho para si mesmo, ainda sentado nas arquibancadas. Levantando o rosto, ele percebe que realmente jogou futebol e fica muito animado. Com um grande sorriso, ele entende que não é um sonho e que, na verdade, voltou ao passado. Cerrando o punho, ele se torna determinado, pois agora pode continuar jogando futebol. Seu amigo se aproxima e pergunta por que ele está sorrindo sozinho assim. O protagonista acha que Haeyoung Min parece estar de bom humor, mas o outro reclama do apelido. O jogador elogia o passe anterior e pergunta como ele conseguiu enxergá-lo ali. Nosso herói então se lembra que, na verdade, chutou em direção ao pilar dourado. Ele pensa que após aquele momento não conseguiu mais ver o pilar de luz. Com um sorriso confiante, o garoto diz que suas verdadeiras habilidades estão apenas começando. Quando seu amigo se levanta para ir embora, ele pergunta para onde ele está indo. O jogador responde simplesmente que está apenas indo para casa. O protagonista fica pensativo ao ouvir a palavra casa, lembrando que há treino amanhã. Vemos então um prédio de apartamentos à noite com as luzes acesas. Chegando à porta, ele fica surpreso por ter conseguido encontrar o caminho de casa. Digitando a senha, ele percebe que ainda é seu aniversário.
Entrando no apartamento, ele anuncia que chegou em casa após um longo dia. Olhando para dentro, ele fica impressionado ao ver que a casa é exatamente como nos velhos tempos. Na cozinha, sua mãe o chama, e ele fica chocado ao vê-la ali na sua frente. Ela o chama para o jantar e ele se emociona ao ver o quão jovem ela parece. Ele então percebe que seu pai está na sala e o cumprimenta de maneira muito formal. Seu pai fica surpreso com a formalidade e pergunta se o filho está se sentindo bem. A mãe explica que é apenas o garoto tentando ser educado e o chama para sentar. Toda a família se senta para jantar, desfrutando da comida preparada pela mãe. O rapaz está feliz por comer a comida caseira de sua mãe depois de tanto tempo morando sozinho. Ele decide experimentar um ensopado de quente e se prepara para saborear a refeição. Ao provar, ele se lembra que a comida de sua mãe sempre foi muito apimentada. Durante o jantar, seu pai pergunta se ele pensou sobre o que discutiram antes. O pai revela que estava falando sobre a possibilidade de ele desistir do futebol. O protagonista se lembra que nessa época seu pai queria que ele se concentrasse nos estudos. Em sua vida passada, ele desistiu do futebol por causa de sua condição e assumiu o negócio de seu pai. Ele pensa que, no passado, teria dito que pensaria a respeito, mas agora é diferente. Com um corpo saudável e uma visão perfeita, ele bate na mesa e toma uma decisão. Sua mãe e seu pai o olham, surpresos com a atitude repentina do garoto. Com um olhar determinado, ele afirma que continuará sua jornada no esporte. Ele então acrescenta que viverá sua vida inteiramente para o futebol. No dia seguinte, no campo, o treinador anuncia que eles serão divididos em times para um jogo amistoso. O treinador pede que os times vermelho e verde se separem e comecem o jogo. Um colega de equipe brinca com o protagonista sobre o passe de ontem para conseguir uma carona. O rapaz fica pensativo e se pergunta se conseguirá ver o pilar de luz novamente hoje. Com o apito do árbitro, o jogo de treino finalmente começa entre os dois times. Nosso herói recebe a bola no meio-campo e a controla calmamente com os pés. Com um olhar sério, ele analisa o campo, procurando qualquer abertura ou oportunidade. Ele percebe que estava vendo coisas, mas nota uma aura em um de seus companheiros de equipe. Decidindo observar a situação primeiro, ele começa a passar a bola com seus parceiros. O time troca passes rápidos e precisos, mantendo a posse de bola no ataque. Um de seus companheiros o observa atentamente, esperando o momento certo para agir. De repente, o jogador chuta a bola com força, fazendo um lançamento longo pelo campo. O diagrama mostra o quão preciso foi o passe e como ele quebrou a linha defensiva do adversário. Yang Ju Chen recebe a bola perfeitamente no peito e avança em direção ao gol. Com um sorriso confiante, ele se prepara para finalizar a jogada e marcar o gol. Ele diz que, com a bola nos pés, o gol pode ser considerado certo, mas um defensor do time verde aparece, dizendo para ele não ter tanta pressa. Irritado, o atacante pergunta se o adversário não suporta vê-lo vencer. O defensor então o provoca, perguntando se um membro da seleção sub-17 não consegue passar. Vendo a situação, o protagonista corre para oferecer suporte enquanto seu amigo o chama. Com a bola nos pés, ele avança em alta velocidade, passando pela defesa adversária. Ele pensa que conseguiu a bola, mas parece que ainda falta algo na jogada. Avançando com a bola, ele percebe que a situação é muito difícil com 3 marcadores. O diagrama tático mostra que ele está completamente cercado, com poucas opções para uma jogada. Pensando em recuar, ele considera passar a bola para trás para reiniciar o ataque. De repente, o misterioso pilar dourado de luz aparece novamente no meio do campo. Surpreso, ele se pergunta se o pilar dourado realmente apareceu diante dele novamente. Mas dessa vez, ele nota que a área de luz é muito menor e mais estreita do que antes. Ele não tem certeza se consegue fazer o passe e se isso resultará em um gol. Com um sorriso, ele se repreende por hesitar e decide que não pode ter medo, dizendo a si mesmo que só saberá se tentar. Ele chuta a bola com precisão. Enquanto a bola voa em direção à luz, ele espera que ela caia no lugar certo. A jogada se desenrola enquanto os jogadores correm pelo campo em alta velocidade. Vemos que o alvo do passe era seu amigo Son Ha-Yong-min, que corre em direção à bola. No entanto, a bola quica estranhamente no chão e escapa do controle do jogador. Por causa do kick irregular, seu amigo erra o chute e perde a chance de marcar. A bola vai para fora do gol e a jogada promissora acaba dando errado. Em detalhes, vemos que o pé do atacante estava longe da bola no momento do chute. Irritado, o jogador reclama do gramado e não entende o que aconteceu na jogada. De longe, nosso protagonista observa a cena com uma expressão muito frustrada. No entanto, ao ver o chute perdido de seu amigo, ele começa a rir e parece ter uma revelação. Com um sorriso, ele finalmente entende a verdadeira identidade do pilar dourado. O sol brilhante reluz no céu azul enquanto o jogo de treino continua a todo vapor.
Perto do campo, vemos o marcador de linha, uma ferramenta simples, mas essencial. Uma torneira pingando lentamente simboliza a calma e a concentração do momento. No ar, 2 jogadores colidem uma disputa feroz pela posse da bola. Após a luta, a bola escapa e fica livre no campo para quem for mais rápido. Desesperado, um dos jogadores grita para alguém de seu time pegá-la. Com um toque sutil, nosso protagonista controla a bola com grande classe e calma. Parado com o pé na bola, ele agora tem total controle da situação do jogo. Ele reflete que no chute anterior, se a bola tivesse entrado na zona dourada, seu amigo Haeong-min teria marcado o gol. E foi nesse momento que ele percebeu tudo. Com um sorriso confiante, ele finalmente desvenda o grande segredo da zona dourada. A primeira regra é que a zona dourada só aparece quando ele tem a posse da bola. Os defensores gritam para parar Haeong-min, que está correndo em direção ao ataque. A segunda regra é revelada quando o pilar de luz aparece mais uma vez no campo. A zona só se manifesta quando surge uma clara oportunidade de marcar um gol. Vemos então um passe longo e preciso sendo enviado em direção à luz dourada. Finalmente, a terceira e última regra sobre o misterioso poder é revelada para ele. A bola começa a brilhar com uma aura dourada ao entrar na zona especial. Quando a bola entra na zona dourada, ela se transforma em um passe perfeito e preciso. Impressionado, Haeong-min elogia o passe matador que recebeu de seu companheiro de equipe. Haeong-min chuta a bola com toda a força em direção ao canto do gol. O chute é tão poderoso e preciso que o goleiro não tem chance de defendê-lo. O atacante grita em comemoração, certo de que a bola acertará o fundo da rede. Após o gol, os companheiros de equipe celebram enquanto o protagonista observa de longe. Cerrando o punho, ele se sente confiante de que, com essa nova habilidade, é imparável. Com um sorriso vitorioso, ele se sente invencível e pronto para qualquer desafio. Fora do campo, ele continua rindo para si mesmo, satisfeito com seu desempenho. De uma janela, um homem misterioso observa o treino com uma xícara de café na mão. Ele nota que o passe foi perfeito e elogia a visão de jogo e o julgamento do rapaz. Tomando o gole de seu café, ele parece intrigado com o que acabou de testemunhar. Descobrimos que o homem é Lee Jong-wan, o treinador da seleção sub-17. O jogo termina com o time vermelho vencendo por 5-0. Enquanto o sol se põe, em uma lanchonete, um letreiro anuncia que a chave para a vitória foram os passes do protagonista. Seu amigo ainda não acredita e pergunta se os passes de hoje foram realmente dele. O amigo explica que ele sempre foi um jogador que corre muito, não um focado em passe. O protagonista brinca sobre se deveria parar de passar, e seu amigo elogia seus passes. Comendo um lanche, ele concorda que para os outros sua mudança repentina é absurda. O box-to-box é uma posição que cobre todo o campo, da defesa ao ataque. Com sua grande resistência, essa é a posição perfeita para seu estilo de jogo. Ele mesmo acha ridículo ter se tornado um passador da noite para o dia. Enquanto comem na lanchonete, seu amigo se prepara para compartilhar uma notícia importante. Ele revela que o treinador da seleção sub-17 estava no jogo, e o rapaz fica chocado. Ele se lembra que, nessa época, o treinador vinha todos os dias para observar seu amigo. Com um tapinha no ombro, seu parceiro parece querer lhe dar algum encorajamento. Haeong-min diz que, se ele continuar jogando bem, pode chamar a atenção do treinador. O protagonista fica atônito ao perceber que poderia ir para a equipe sub-17 com seu amigo. Em seus pensamentos, ele se imagina jogando em um grande estádio com uma multidão aplaudindo. Com grande determinação, ele jura que definitivamente fará parte do time titular. No dia seguinte, vemos os jogadores se preparando para outro treino no campo, alongando-se. O protagonista parece sentir as dores do treino do dia anterior. Haeong-min reclama que o treino de hoje é o mais chato de todos, com condicionamento físico. De repente, seu amigo para de reclamar e olha para algo com uma expressão surpresa. O treinador da escola está em frente a um ônibus com os braços abertos. Do ônibus, vários jogadores com uniformes vermelhos e pretos começam a descer. Todo o time desce e se alinha no campo, enquanto o treinador os observa com expressões sérias. Os novos jogadores parecem ser de um time muito forte. Seu amigo os reconhece como o time juvenil de Sul e o rapaz fica confuso. Saindo de um carro, um homem agradece ao treinador por aceitar um pedido repentino. Com um sorriso, o protagonista percebe quem chegou e fica muito animado com a visita. O homem é o treinador Jong-wan, que caminha em direção a eles com um olhar sério. O treinador da escola diz que um jogo contra um time forte é sempre bem-vindo. Jong-wan responde que tem várias coisas para verificar e o outro pergunta se ele precisa de algo. Com um olhar sério, o treinador da seleção pensa em algo que precisa fazer agora. Nosso protagonista e seu amigo observam a conversa de longe com grande atenção.
Com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, ele parece tenso e ansioso com a situação. O treinador da seleção, então, diz que tem apenas um pedido a fazer ao treinador. Ele anuncia ao time que o treino de hoje foi substituído por um jogo amistoso surpresa. O treinador mostra a escalação no quadro e diz para eles se aquecerem para o jogo. Os jogadores se aproximam do quadro para verificar a formação e suas posições. Um dos jogadores instrui nosso herói a passar todas as bolas para Heung-min. Ele então aponta para o quadro e diz ao protagonista para olhar a escalação. Olhando para o quadro, o rapaz se pergunta por que a escalação está diferente. Ele esperava que as posições fossem as mesmas de sempre, mas algo o surpreende. Com os olhos arregalados, ele percebe que algo muito importante está faltando. Olhando mais de perto, ele vê que um dos jogadores não está na formação do time. Ele continua olhando, mas não consegue encontrar o nome de seu amigo no quadro.